Boa noite a todos. Hoje estamos aqui nessa mesa. Bom, primeiro vou me apresentar. Meu nome é Regina Teixeira de Barros. Eu sou pesquisadora aqui na Pinacoteca e fui responsável, junto com a Rosa Esteves, aqui ao meu lado, pela exposição da Lucy City Ferreira, aqui no primeiro andar. Então, hoje vamos conversar um pouco sobre a Lucy de uma maneira bastante informal, porque tanto o Marcelo Araújo, secretário de Estado da Cultura, ex-diretor da Pinacoteca e do Museu Lazar Segall, quanto a Rosa Esteves, que é museóloga encarregada do arquivo de fotografias do Museu Lazar Segall, tanto um quanto o outro foram muito próximos da Lucy, no fim da vida da Lucy. Então, hoje, os dois estão aqui um pouco para contar como foi o contato entre eles, dar um depoimento de quem foi a Lucy e de qual foi a vivência deles ao lado da Lucy. E eu vou ficar aqui na mesa para ficar perturbando eles, fazendo perguntas, e, enfim, acho que o público também depois pode intervir, fazer as perguntas que achar interessante. Antes da gente começar, eu queria falar um pouco, contar um pouco para vocês como foi, por que essa exposição está aqui, como é que ela veio parar aqui. Na verdade, o Marcelo e a Rosa, que tiveram muitos anos de contato com a Lucy, foram, ao longo do fim da vida dela, conversando com ela sobre o destino da coleção dela. Ela tinha muita coisa com ela, das obras, e, no fim, enfim, eu vou resumir, mas veio para a Pinacoteca um lote de mais ou menos 3.200 peças da Lucy, obras em pintura, desenhos, gravuras, além do arquivo pessoal dela. Então, durante 3 anos, a Rosa e eu nos encontramos praticamente toda semana, uma vez por semana, para tentar organizar e catalogar todo esse material. E a exposição que está aqui em cima é um resultado muito enxuto, claro que são 3.000 e tantas obras, mas muito enxuto desse trabalho, uma seleção um pouco para mostrar quem foi a Lucy. E, enfim, e por isso estamos aqui hoje, para conversar sobre essa doação, para conversar sobre todo esse processo e também sobre a própria artista. Eu queria reforçar que todo o arquivo da Lucy, todo o arquivo pessoal dela, está hoje no CEDOC, no Centro de Documentação da Pinacoteca, que fica na estação, e disponível para o público fazer novas pesquisas. Então, eu acho que essa exposição ela é uma introdução à Lucy City Ferreira. A ideia é que funcione como uma faísca que depois dê muitos outros frutos. Bom, eu queria perguntar para os dois como foi o primeiro contato de um e de outro com a Lucy. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Marcelo, à Pinacoteca, a oportunidade de ter feito esse trabalho. Era uma coisa que, enfim, para mim foi assim, eu considerava a Lucy uma amiga, então foi muito bom poder ver toda essa obra dela e fazer esse trabalho, porque uma coisa que ela gostaria era ter feito uma exposição aqui na Pinacoteca. Então, eu acho que para mim foi muito enriquecedor conhecer a Lucy mais profundamente através da obra dela. Bom, eu lembro que quando nós entramos no museu em 81, a gente, lógico, o primeiro contato com a obra do Segall, as pinturas da Lucy, depois das fotografias, meio que para a gente, quer dizer, pelo menos para mim, ela era, enfim, uma figura retratada, não era muito de carne e osso, nem nada. Até que um dia, até a gente, entre nós, a gente brincava, como será a Lucy? Porque as fotos e as pinturas tão bonitas, será que ela ainda tem essa coisa que mexia com a gente, né? Até que um dia, em 1986, nós soubemos que a Lucy iria ao museu e ficamos numa expectativa. E foi assim, enfim, acho que ela envolveu as pessoas, todos que trabalhavam lá, e
sei lá, eu acho que era como se a gente tivesse vendo uma pessoa muito próxima, muito familiar, quer dizer, uma pessoa que ereta, uma pessoa muito viva, né, muito rica, muito atuante ainda. Então esse primeiro contato foi assim surpreendente, nos surpreendeu. Ela nasceu em 1911, então em 86 ela tinha 75, né? Tem outro aí, eu ia passar para você. Bom, boa noite. Eu também, por uma série de razões, fico muito, enfim, satisfeito e, na verdade, até emocionado de poder estar aqui conversando sobre a Lucy e sobre a obra dela. Acho que, como a Rosa já falou, nós dois a conhecemos exatamente no mesmo dia, assim como mais uma série de funcionários do Museu Lazar Segall. Mônica, que está aqui presente, também partilhou desse conhecimento. E acho que o grande impacto para nós todos, ao conhecer a Lucy, foi justamente, quer dizer, essa passagem, né, quer dizer, de uma figura que até então era uma figura completamente mítica, né, que a gente conhecia, como a Rosa falou, das pinturas do Segall e das fotografias, para o mundo real, né? Acho que esse sempre é um processo interessante, né? Quer dizer, quando a gente vê alguém que sai de uma obra, sai de uma imagem fotográfica e entra no mundo real. E a Lucy entrou no nosso mundo real de uma maneira muito forte e muito especial, e acho que todos nós que tivemos esse privilégio mesmo de conhecê-la e de conviver com ela, guardamos realmente essa impressão muito forte, porque ela era dotada de uma personalidade extremamente, enfim, cativante, fascinante, e muito, muito especial. E esse conhecimento, nessa primeira visita que ela fez ao Museu Lazar Segall, porque Lucy, enfim, não sei se todos vocês que estão aqui sabem, mas só para a gente também dar uma breve introdução, Lucy nasceu no Brasil em 1911, quando ela era, enfim, muito criança, com 3, 4 anos, ela foi para a Itália, a família da mãe dela era de origem italiana, morou na Itália, depois eles se transferiram para a França, ela foi para o Havre, que é uma cidade no norte da França, um porto, estudar arte, depois foi para Paris, onde ela fez Academia de Belas Artes, e voltou para o Brasil em 1937. Portanto, já, enfim, depois de todo o período dela de formação artística. E é exatamente nesse momento que ela conhece o Lazar Segall. Ela mora no Brasil de 37 a 47, então um período também bastante breve, de 10 anos. Em 47 ela volta para a França, onde ela morou até falecer em 2008. Nesse período ela veio, acho que na década de 50 e 60 poucas vezes, 70 também, daí em 80 e 90 que teve esse período que ela voltou de uma maneira um pouco mais regular. Mas esse conhecimento, como a Rosa falou, que esse primeiro encontro nosso com ela em 86, foi a primeira visita que ela fez ao Museu Lazar Segall, não sei se em muitos anos, pelo menos ao longo lá dos anos 80, ela nunca tinha estado. E a partir desse momento se desencadeou mesmo uma relação muito forte, inclusive uma série de viagens e visitas que ela fez para o Brasil e que permitiu que a gente pudesse desenvolver aí uma relação mais profunda e que eu acho que foi muito importante para nós todos, quer dizer, obviamente pelo lado humano, de experiência, mas também isso que eu acho que é muito importante do ponto de vista profissional, por todo o conhecimento que ela tinha, que era um conhecimento extremamente privilegiado, porque nesses anos de 37 a 47, ela conviveu de uma maneira muito próxima com o Segall, inclusive trabalhando, eu diria, praticamente como uma assistente do Segall, então ela tinha todo um domínio dos procedimentos técnicos do Segall, de informações que foram muito importantes para a equipe do Museu Lazar Segall e que ela transmitia e fornecia com uma generosidade muito grande.
E, paralelamente a isso, que foi essa oportunidade de nós também conhecermos melhor a própria obra dela. Tanto que, em 88, nós já realizamos uma primeira exposição dela no Museu Lazar Segall, basicamente com obras sobre papel, que ela trouxe da França, ou com algumas obras que estavam aqui, e que foi, na verdade, a única outra exposição que ela havia realizado no Brasil, tinha sido em 54, no Museu de Arte de São Paulo. Então, na verdade, ela era uma artista também que tinha uma visibilidade muito pequena aqui no Brasil. Por uma série de razões, ela guardou com ela uma parte enorme da própria produção dela, e ela também tinha uma coleção muito importante de obras do Segall, e, a partir também, enfim, dessa relação, nós começamos muito a conversar a respeito do destino, que era talvez, acho que a maior preocupação que ela tinha na vida, tanto com a obra dela, quanto com o acervo que ela tinha do Lazar Segall. As obras do Lazar Segall, ela tomou uma decisão, o Museu Lazar Segall organizou uma exposição do Lazar Segall, que foi primeiro para os Estados Unidos e depois acabou sendo apresentada em Paris, no Museu de Arte e da História do Judaísmo. E, nesse momento, enfim, que obviamente ela esperava ir com uma expectativa muito grande, ela acabou conhecendo uma série de profissionais desse museu em Paris e, enfim, também estabelecendo ali uma relação muito amigável, e ela acabou escolhendo esse Museu da História do Judaísmo de Paris como destinatário da coleção de obras do Lazar Segall que ela tinha. Isso acho que foi muito importante para a divulgação da obra do Segall, que basicamente é um conjunto extremamente expressivo de gravuras do Segall, que hoje em dia estão lá naquele museu, e que formam, acho que, o maior conjunto de obras do Segall na Europa. Antes disso, nós tivemos a possibilidade justamente de analisar esse conjunto, e havia, inclusive, acho que 2 ou 3 gravuras que o Museu Lazar Segall, acho que uma gravura o Museu Lazar Segall não tinha, daí tinha algumas provas de estado, enfim, que eram importantes, então, essas obras específicas, ela fez uma doação para o Museu Lazar Segall. E o conjunto de obras dela, que uma parte já estava aqui no Brasil, uma parte estava na França, enfim, também em uma conversa que se estendeu aí ao longo de muitos anos. A primeira intenção dela seria uma doação para o Museu Lazar Segall, mas o Museu Lazar Segall, estatutariamente, só pode receber no seu acervo obras do Lazar Segall, então havia esse impedimento. Nesse período, eu saí do Museu Lazar Segall e assumi a diretoria da Pinacoteca, e então começamos a construir essa outra alternativa, essa outra opção, que foi essa de uma doação para a Associação de Amigos da Pinacoteca, do conjunto da obra dela, para que justamente essa obra pudesse ser catalogada, como foi agora, né, tão brilhantemente aí pela Regina e pela Rosa, para a realização dessa exposição, desse catálogo, inclusive para uma seleção, para uma decisão final a respeito da incorporação de que obras ficam realmente para o museu, e até uma perspectiva de uma eventual doação para outros museus brasileiros, até porque é um acervo, como a Regina falou, muito grande numericamente, 7.000 obras, e que, portanto, 3.000 obras, e que dá para a gente ter essa perspectiva de contemplar também outras instituições museológicas brasileiras com doação de obras. Eu acho muito importante, né, eu queria sinalizar, porque eu acho que essa exposição é o resultado de uma parceria, né, quer dizer, entre a Pinacoteca e o Museu Lazar Segall. O Jorge Schwartz, que é diretor do Museu Lazar Segall, também está aqui presente essa noite, e eu acho, enfim, importante a gente evidenciar esse lado, né, quer dizer, dessa parceria institucional de 2 museus brasileiros que estão permitindo, né, quer dizer, a preservação da obra dessa artista de tanta qualidade. Acho que, espero que todos vocês tenham tido a oportunidade já de visitar a exposição, acho que isso fica evidente na obra. Então, quer dizer, essa parceria que permite, né, quer dizer, essa preservação da obra e essa visibilidade, na verdade, quase que esse resgate, que acho que daí é uma outra discussão, mas interessante também para a gente ter,
dessa produção para um cenário onde ela ainda, até hoje, não tinha merecido o olhar cuidadoso e, acho que, pelo menos, o reconhecimento que ela merece. Bom, para começar... Bom, eu acho que... Eu tenho uma pergunta aqui para a Rosa, que eu acho que seria importante ela contar um pouco sobre o processo de organização e catalogação, quer dizer, como foi todo esse trabalho, e falar um pouco da importância disso para um cenário maior, assim, que envolva não só os museus, mas também mercado de arte, coleções, enfim. Bom, esse trabalho nós fizemos juntas, né? Primeiro, a gente, só de olhar, se assustava, porque era muita coisa. E foi criado um banquinho de dados, fotografamos tudo, olhamos as obras, né? Além de técnica, tudo isso. A gente já, num primeiro momento, tentava datar aquilo, quer dizer, pelo menos localizar num período assim, se era... uma coisa do início, né, da carreira dela, uma coisa que tinha sido feita aqui e uma coisa posterior. Quer dizer, isso a gente tinha uma condição de saber nesse primeiro momento. E fomos fotografando, colocamos isso no banco, várias revisões. Depois a gente tinha as fotografias, que eram inúmeras fotografias também, porque a Lucy fotografava a obra dela, então tem uma coleção imensa de fotografias de obra, né? Então, com isso, ela fotografava e ela anotava nos negativos dela e nas fotografias a data, informações, às vezes sobre a obra, às vezes até o dia e a hora quase que daquilo. Então, através desse material fotográfico, a gente também conseguiu datar um pouco depois as obras, né, através das fotografias. E, enfim, até um pouco antes da gente fechar a escolha das obras, a gente ainda estava... as coisas que não tinham data, nós conseguimos, pelo menos, localizar em décadas, coisas assim. Então, eu acho que, lógico que é um primeiro trabalho, não é? Depois, com a pesquisa e aprofundamento na documentação dela, eventualmente a gente possa datar melhor as obras e tudo, mas eu acho que já é esse primeiro caminho para os pesquisadores e mesmo para a obra dela. Uma outra coisa que eu acho interessante, quer dizer, a gente ter o registro da obra da Lucy, é que, quando ela vem para cá e conhece o Segal, quer dizer, ela é apresentada pelo Mário de Andrade ao Segal, e o Mário diz que ela tem um trabalho muito semelhante ao trabalho do Segal. Quer dizer, ela vem para cá já uma artista, o trabalho dela, quando o Mário conhece, imediatamente remete a Segal. Ela era muito jovem, não é? Então, é natural, quer dizer, que ela, em certo momento, pelo menos nesse período que ela está aqui trabalhando com o Segal, ela recebe a influência do Segal. Então, muitas obras, aparentemente, são parecidas com o Segal. Quer dizer, eu digo aparentemente porque, como eu conheço bastante a obra do Segal, nós conseguimos perceber, praticamente, de olhar que uma obra é Segal, outra é Lucy. Então, essa catalogação, esse acervo registrado, para a gente, é super importante, primeiro, para eventuais dúvidas em termos de obra de Segal e Lucy, quer dizer, a gente tem registrado as obras dela, então evita-se confusão de obras que, eventualmente, podem ser Lucy e as pessoas acham que é Segal e tudo isso. Então, isso eu acho que para o museu, para nós, né, o Museu Segal, é super importante a gente ter isso também, não é? Enfim,
Acho que... Não sei se está meio confuso. Marcelo fala melhor. Não, acho que pode perguntar. Eu gostaria de saber se o recorte de exposição, o recorte de todo esse período, é um recorte mais recente, se a atuação dela, que vocês falaram, em 1911, ela tem uma formação na Europa. Se o que nós vamos ver aí é assim geral, é um período, como é que foi a seleção dessas obras para a exposição? Eu também. Bom, não cabia a vida toda da Lucy no espaço que a gente tinha. Então, a gente teve que fazer um recorte. E a nossa opção foi por centrar no período brasileiro dela. Então, a maioria das obras são do período brasileiro, tem coisas um pouco antes, quer dizer, do período de formação, e algumas coisas de quando ela vai para a Europa, e vai até, enfim, tem obra até de 1988. Quer dizer, a gente alongou, mas com uma seleção bem mais enxuta. A gente dedicou uma sala inteira aos autorretratos, que era um gênero que ela praticou bastante enquanto ela esteve no Brasil, que são maravilhosos, são muito variados e lindos. Tem uma sala só dedicada ao papel, quer dizer, sobretudo a aquarela, que também é um gênero que uma técnica que ela dominava muito bem e que tem exemplares maravilhosos. E a primeira sala é uma sala que tenta resumir um pouco do que ela fazia em termos de gêneros da pintura, quer dizer, de escolhas de temas. Então, tem um pouco de natureza morta, tem um pouco de retratos e tem um pouco dos anos de formação. Então, eu diria que a primeira sala, ou melhor, centrando, você vê os autorretratos. À esquerda, tem essa sala que remete ao início e à variedade de temas que ela abordava. E a sala à direita da entrada é uma sala dedicada às aquarelas. Tem também desenhos e tal, mas, enfim, sobretudo as aquarelas. É muito pequeno. E tem na primeira sala, nessa inicial, tem também algumas fotografias que a gente não podia deixar de mostrar, porque ela fotografava muito e ela mesma era muito bonita. Então, tem fotos maravilhosas dela, tem uma série de cadernos, de anotações, de desenhos. Enfim, é uma tentativa de mostrar um período e uma introdução mesmo à Lucy. Eu passei na exposição antes de começar aqui o debate, né? Acho que é sempre uma boa inspiração. E eu fico muito sempre fascinado, né, com a capacidade das boas obras de sempre nos revelarem questões e detalhes que, por mais que a gente pense que já tivesse, enfim, atentado, a gente vê sempre que existem questões novas. E uma questão que só hoje eu pelo menos percebi, e que para mim foi muito curioso, que nessa sala central dos autorretratos tem dois em que ela aparece de corpo inteiro, inclusive um que foi a capa do catálogo. E eu achei muito curioso, como eu disse, nunca tinha prestado atenção nesse detalhe, porque ela está, obviamente, dentro de um ateliê, né, enfim, diante de um cavalete, aquela postura tradicional de um artista a fazer autorretrato, com um avental branco, mas ela está descalça. E tem uma outra pintura também que ela está descalça, e que, obviamente, enfim, não enfim, pelo menos, não seria, né, enfim, uma condição habitual, né, quer dizer, de uma pessoa num recinto fechado, de um artista, ao ver. E que eu acho que, para mim, mais emblematicamente, é mesmo uma evidência, né, quer dizer, dessa personalidade da Lucy, de se ver e, obviamente, ali se apresentar, né, quer dizer, como um personagem mesmo muito ligado às coisas terrenas. Ela tinha uma relação muito forte com todas as questões de natureza, de animais, de plantas,
ela tinha uma relação mesmo muito íntima com isso. E sempre numa postura também de muito distante de qualquer visão mais grandiosa, né, em termos do artista. Então, eu fiquei muito... Me chamou a atenção essa questão, porque eu praticamente não consigo lembrar de nenhum outro autorretrato de artista dentro de um ateliê em que o artista esteja descalço. Os autorretratos da Maria Helena Vieira da Silva são curiosos porque ela sempre se mostra, ela está sempre sentada, que também não é a posição habitual para os artistas pintarem, né? Quer dizer, tem sempre aquele enfrentamento meio grandioso do artista na frente da tela, né? Assim, uma atitude muito heróica. A Maria Helena Vieira da Silva é sempre uma coisa muito contida, muito modesta. E esse da Lucy, que eu fiquei pensando, essa coisa dela descalça, né? Quer dizer, que é mais um personagem mesmo que ela cria, ou como ela se vê apresentando nessa relação. Né? Você lembra que ela dizia que ela não tinha como pagar modelo, então ela tinha que ser a própria modelo dela, e que ela havia ganho, não sei se da tia ou da mãe, um espelho muito grande para ela poder se ver inteira. Você lembra disso? Bom, eu não conheci a Lucy pessoalmente, mas pelo que esses 3 anos de convívio indireto com ela, eu tenho a impressão que ela era também uma pessoa muito modesta, que não queria aparecer, que não Sim. se promovia, e acho que nesse sentido também simbolicamente ela está descalça. É uma... Mas, enfim, já que entramos nesse assunto, obra da Lucy, tem uma coisa que me chama a atenção, que é umas preferências dela. Ela, quando chegou no Brasil, como a Rosa lembrou muito bem, o Mário de Andrade achou muito parecida a pintura dela, muito semelhante com a do Segal. E tanto um quanto o outro pintavam grupos, enfim, famílias, em geral, figuras humanas, né? Pobres, cegos, enfim, pessoas menos favorecidas, né? E isso era um elo em comum entre eles. E durante o período que ela viveu no Brasil, eu percebo que tem uma persistência desse tema, que esse tema eu acho que o principal, tem naturezas mortas maravilhosas também, mas eu acho que a figura humana ainda é, numericamente, muito mais visível, enfim, é muito mais executada por ela e talvez pelo Segal, enfim, mas queria falar dela, né? E eu percebo também que quando ela vai embora, o tema muda. Ela deixa de fazer tantas figuras humanas e passa a se interessar muito mais pela paisagem. Não que ela não pintasse paisagem antes, mas muda a quantidade de um em relação ao outro. Né? A segunda metade, vamos dizer assim, da produção dela, da vida dela, é basicamente naturezas mortas e paisagens. Eu diria mais paisagens ainda do que naturezas mortas. Meio as paisagens da lembrança, né? Coisas que ela lembra, não é? Imaginárias, não é? Mas são paisagens. Baseadas, né? sim. Não são figuras. Vocês têm algum tipo de relato dela ou algum tipo de intuição de por que essa mudança? Olha, eu acho que, enfim, primeiro, vamos lembrar, quer dizer, ela volta, ou ela vem para o Brasil em 1937, também os relatos que a gente tem eram esses, por conta justamente do momento político da Europa, enfim, do agravamento da situação política, acabou desencadeando na Segunda Grande Guerra, e vem para o Brasil, quer dizer, não é exatamente refugiada, mas, enfim, né, como milhares de pessoas naquele momento em busca, né, quer dizer, de um lugar mais seguro, e que, portanto, também acho que tem, e acho que também os anos 30, e principalmente esse período da guerra, tem toda uma relação, e ela tinha uma empatia com a questão do homem, né, do ser humano, e essa busca por essa relação. Acho que quando ela volta para Paris, a partir de 47, pelo menos na minha visão, tem muito mais um desenvolvimento de um trabalho que vai se nutrir justamente das questões da memória e de um mundo imaginário, porque todas as paisagens são paisagens imaginárias. Né?
ainda que ela viajasse, que ela adorasse viajar pelo interior da França, ela, enfim, fazia muitos relatos, tem inclusive desenhos, mas as pinturas mesmo das paisagens são paisagens imaginárias. Então, acho que é muito mais uma paisagem de uma construção de memória, e que, na verdade, o grande período mesmo de relação, de abertura nesse sentido para um mundo mais real, foi o período que ela morou no Brasil, né? Ela mora, né, em vários... Você lembra? Ela contava, quando ela casou, que eles moravam numa casinha do caseiro, num castelo, não sei aonde. Então, ela viajava muito para o campo e tudo. E eu lembro que, quando ela vinha e a gente saía com ela, lembra várias vezes que a gente foi, enfim, me lembro de uma vez a gente no Oscar Americano, ou a gente em algum parque, alguma praça, porque ela sentia falta, ela precisava daquilo. Eu lembro da gente ir num lugar que tivesse árvore, pássaro, um lugar que a gente pudesse ficar em silêncio. Muitas vezes a gente nem conversava, a gente ficava ali olhando, ela sentindo. Ela tinha umas coisas de falar assim para a gente, né? Vamos sentir as coisas, vamos perceber. Enfim, ela não, às vezes ela não tinha palavras, né? Ela preferia que a gente percebesse o momento. Não é? Outra pergunta que eu tenho é a seguinte: quando você conversava com ela sobre o destino das obras, vocês já imaginavam que essas obras seriam dispersas, já faziam algum tipo de programação em relação à distribuição dessas obras, ou não? Como foram essas conversas? Não, eu acho que a primeira grande preocupação dela era com a preservação, quer dizer, o que iria acontecer com a obra dela, né? Enfim. E, nesse sentido, claro que a grande expectativa é que ela pudesse ser preservada em uma instituição ou em instituições museológicas que garantisse essa visibilidade. A Lucy, acho que ela era uma artista, em um certo sentido, extremamente, eu não sei se romântica é a palavra mais adequada, mas extremamente idealista em relação à obra. A produção dela, pelo menos dentro da visão dela, era uma produção para ser socialmente compartilhada, vista pelas pessoas, obviamente dentro de uma perspectiva de museu, quer dizer, não de coleção privada. Ela não lhe agradava este horizonte para as obras. Tanto que, como eu falei, ela manteve grande parte, praticamente a produção dela integral. Ela tinha uma dificuldade em pensar em termos de venda ou de disponibilizar dessas obras. Ela dava as obras, enfim, para amigos, mas ela tinha esse sentido de preservação. Então, acho que a grande expectativa dela era, de algum sentido, de preservação, até entendendo que a obra é um conjunto e que ela ganha também, obviamente, um sentido maior se vista dentro desse conjunto, visto dentro dessa produção mais sistêmica. Em vista disso, quer dizer, enfim, a gente não imaginava, quando o lote de obras chegou, que seriam tantas obras assim, né? E essa multiplicação fez com que, de fato, a gente tenha que levar a cabo uma distribuição das obras. Eu queria te fazer duas perguntas. Uma, o que você imagina como uma coleção Lucy Cid Ferreira ideal para a Pinacoteca, para ser incorporada no acervo? E outra, que estratégia você imagina, também de forma ideal, que a gente deva utilizar para oferecer esses lotes? Quer dizer, idealmente, eles seriam lotes iguais, coleções semelhantes para 10 museus, ou coleções um pouco diferentes, a gente imaginar coleções, enfim, de gravuras para um museu de gravura. Enfim, como é que você imagina, idealmente, essa distribuição? Olha, eu acho que, para a Pinacoteca, imaginando que, enfim, esse foi o compromisso, né, assumido com ela e a expectativa que ela tinha, eu acho que seria importante que tivesse ou ficasse uma coleção que
permitisse uma visualização completa da produção dela, em termos de todos os períodos, enfim, de todas as temáticas, de todas as técnicas, ou seja, onde você pudesse ter um acesso compreensível dessa produção só a partir deste acervo, que obviamente será, né, ou imagino que deva ser o maior acervo e aquele que tem essa representatividade como um todo. Eu acho que, em relação aos outros museus, eu vejo que o caminho talvez seja uma estratégia múltipla. Acho que, como você mesmo falou, eu posso imaginar que para um museu, sei lá, por exemplo, voltado para a gravura, obviamente o que vai ter interesse são as gravuras que ela fez, e acho importante também, para esses outros museus, buscar critérios que permitam também diálogos das obras que eventualmente serão doadas com o acervo desses museus. Então, acho que, em relação aos outros, vai haver a necessidade de pensar estratégias específicas ou adequadas para, enfim, a natureza de cada um desses museus. Agora, acho que o importante é que, enfim, o conjunto, o universo da Pinacoteca permita essa visão, enfim, abrangente e total, não é? Quer dizer, da diversidade da produção dela. Eu só queria esclarecer, não sei se todo mundo sabe, essas obras elas foram doadas para a Associação de Amigos da Pinacoteca e não para a Pinacoteca diretamente, porque a Associação de Amigos tem mais possibilidades para dispor dessas obras, inclusive para doar para a Pinacoteca. E, por outro lado, a Pinacoteca, enfim, o museu, não tem por que ficar com todas as 3.000 obras de uma mesma artista, né? Afinal, não é um museu monográfico. Então, enfim, só para fazer essa diferenciação. Por isso, essa minha pergunta para o Marcelo, enfim, que isso provavelmente vai acontecer e quem vai decidir que obras vai para onde é o Conselho de Orientação Artística da Pinacoteca. Tá. Quer falar uma coisa? Fala. Não? Não? Não, estou aqui pensando. Não sei se o público quer fazer alguma pergunta. Ivo. Será que vocês poderiam falar um pouquinho sobre... porque, por exemplo, é inevitável, quer dizer, que a biografia da artista é muito forte, é muito marcada, todo mundo conhece a história. Como é em relação, por exemplo... Mas como é que é a relação dela, a Lucy, a outros alunos do Segal? Tem algum comentário a fazer sobre isso? Quer dizer, imaginando outras personalidades. Olha, a primeira questão é a seguinte: a Lucy tinha uma aversão, ou, na verdade, era uma alusão que a deixava, uma das poucas que conseguiam deixar extremamente irritada, de ser caracterizada como uma aluna do Segal. Então, ela fazia sempre questão de dizer, e isso está confirmado na biografia, quando ela chega no Brasil em 1937, ela já tinha formação na Escola de Belas Artes de Paris, e ela se reivindicava, e ela sempre, inclusive, mostrava tanto fotos quanto catálogos que o Segal tinha dado e dedicado para ela, que ela sempre era tratada pelo Lazar Segal como colega. Né? E nos textos, quando aparecia essa menção que ela tinha sido aluna do Segal, era terrível, era uma coisa que a deixava realmente muito, enfim, entre triste e irritada. É óbvio, a Regina já registrou isso, quer dizer, que há um impacto enorme da obra do Segal na obra da Lucy, a partir do momento que eles se encontram. Mas eu acho que também, nesse sentido, é importante registrar, quer dizer, que eu acredito que essa própria formação anterior dela lhe deu condições, justamente, quer dizer, para receber esse impacto e processar essa influência de uma maneira extremamente produtiva. Acho que, de novo, né, quer dizer, essa exposição, para mim, é evidência de como ela soube, enfim, como eu disse, quer dizer, processar e, enfim, construir um próprio caminho dela naqueles anos, e que depois, inclusive, quando a gente vê a produção dos anos
40, 50, 60, 70, enfim, é um caminho muito próprio dela. Nesse momento dos anos 30, havia em torno do Lazar Segal um outro grupo, na verdade, muito pequeno, de jovens artistas, que, inclusive, viajavam juntos, principalmente para Campos do Jordão e para Paranapiacaba, Santana do Parnaíba, enfim, cidades, ou, enfim, na verdade, arredores de São Paulo, que até era um procedimento, né, muito comum entre os artistas da época, para justamente grande parte desses retratos que a Regina mencionou eram feitos nessas viagens. E Campos do Jordão, que daí era um destino habitual do Segal, teve uma casa lá e uma parte grande da produção do Segal dessas décadas foi feita em Campos, e muitos não, quer dizer, alguns desses poucos artistas transitavam. A relação entre eles acabou evoluindo, eu acho, de uma maneira assim um pouco conflituosa. Quer dizer, uma dessas outras artistas era a Yolanda Morali. Também, se a gente lembrar, para a produção da Yolanda, também desse final dos anos 30, começo dos anos 40, também é muito evidente esse impacto da obra do Lazar Segal. Agora, a Lucy era uma pessoa muito introspectiva, extremamente discreta, muito fechada, e eu acho, diria mesmo assim, com um espírito avesso a grandes processos de socialização. Então, eu acho que essa relação dela com esses outros jovens artistas nunca caminhou para uma amizade ou para uma relação mais produtiva. Ao contrário, ela acabou um pouco se isolando. Eu acho que a única, a Rosa também pode completar, a única pessoa com quem ela teve, sim, ou pelo menos pelos relatos que ela falava, ela acabou tendo uma relação de amizade, foi com a Hildegard Rosenthal, né, que era uma grande fotógrafa, também de origem alemã, que tinha vindo para o Brasil também nos anos 30, fugindo do nazismo, que, inclusive, é autora de um ensaio maravilhoso de fotos da Lucy e de fotos também do Lazar Segal. E com a Hildegard, a Lucy sempre tinha, ou pelo menos falava referências mais, enfim, muito amigáveis, mas com os outros artistas, não. É curioso que, acho que, tirando a relação que ela tinha com o Lazar Segal, mesmo na França, a Lucy tinha muitas amizades, mas, principalmente assim, com músicos, com escritores, mas não com outros artistas plásticos. Com a Hildegard, elas ficaram muito amigas, inclusive quando ela vinha, e a Hildegard ainda era viva, elas sempre se falavam, se escreviam. E a Hildegard foi a fotógrafa que ensinou a Lucy. Um dia, eu mexendo no material lá de fotografia, achei umas anotações, assim, velocidade, asa, como fotografar com luz do dia no interior, e nesse primeiro momento eu achei que era do Segal, porque a letra deles é muito parecida. E quando ela veio, eu perguntei para ela, e ela falou: não, esse papel era meu, porque a Hildegard me ensinou a fotografar. Então, a Lucy fotografava muito, tudo ela fotografava. Então, foi nesse momento, quando elas se conhecem, que a Hildegard vem mais ou menos na mesma época para cá, e elas viajam para Campos do Jordão junto, tudo, e se frequentam muito. Agora, uma pergunta difícil, eu acho, pelo menos. A gente fala muito do impacto da obra do Segal no trabalho da Lucy. Você acha que dá para falar no inverso também? Quer dizer, o impacto da obra da Lucy, quer dizer, a convivência com a Lucy transformou alguma coisa, mudou alguma coisa na obra do Segal, você acha? A convivência com a Lucy, sim, não com a obra da Lucy, não. Porque, inclusive, também eu me lembro da Lucy comentar, a Rosa também me confirma, a Lucy não mostrava as obras muito para o Segal, quer dizer, mostrava nas exposições,
mas não tinha essa relação de apresentar as obras e discutir. Agora, o impacto da Lucy como modelo na obra do Segal é imenso. Tanto que, se você pega as obras do Segal de 34, 35, 36, que é exatamente esse momento imediatamente anterior ao conhecimento do Segal, tem determinadas características, e quando ele conhece a Lucy em 37, e a partir do primeiro retrato da Lucy que ela faz, ela passa a ser um tema absolutamente presente, a figura dela na obra do Segal. Não só nos retratos da Lucy, mas, inclusive, todas as outras obras que o Segal faz, inclusive muitas obras de tema de guerra, tem, de uma certa maneira, a presença da Lucy. Lucy era uma figura, quer dizer, quando nós a conhecemos, ela já tinha 75, né, que a gente calculou, apesar que a idade da Lucy era uma informação guardada absolutamente 7 chaves. A gente só conseguiu descobrir a idade verdadeira quando a gente teve acesso aos documentos, porque ela jamais revelava, e ela parecia, no mínimo, sei lá, 20 anos mais jovem, ela tinha uma vitalidade incrível. E a Lucy tinha uma presença física realmente de um fascínio, mesmo quando nós já conhecemos com 70 anos, que era fantástico. Então, muitas obras do Segal que a gente vê, tem uma enormidade de estudos que o Segal faz, de posições que são, se a gente for pensar do ponto de vista anatômico, extremamente estranhas, mas eram posições que a Lucy fazia, que ela criava. Então, na verdade, é muito interessante pensar esse impacto, não da obra, mas desse impacto que a Lucy instaurou dentro da obra do Segal. Ela posa, por exemplo, no navio de imigrantes, todas as mulherzinhas que aparecem, é ela que posou. E mesmo para os temas de guerra, pogrom, tudo, a gente tem uns desenhos, e mesmo foto, tinha umas fotos, quando ela vinha, a gente tentava saber alguma coisa, perguntar alguma coisa, fazia listas de coisas, das coisas que a gente queria saber. E ia tentar falar com a Lucy. Bom, era difícil, porque era uma pessoa, como o Marcelo falou, super envolvente, tudo, a gente não conseguia ter uma coisa coerente, não conseguia seguir um roteiro. Então, tudo que a gente ia tentando e na hora não dava para escrever, corria e ia escrevendo depois. Então, ela também, em fotos, quando eu sentava para identificar com ela, falava, não, isso eu posei em Campos para o Segal, né? Então, ele teria a imagem fotográfica que depois retrabalharia ela deitada para o pogrom, ou para a guerra, alguma coisa assim, para algum tema de guerra, né? Então, ela aparece em muitas coisas. E ela dizia, ela tinha uma mão, ela era pequena, assim, meio da altura minha e da Regina, e ela tinha uma mão, a mão dela era uma mão grande, e ela dizia muito que a mão era uma coisa muito impressionante, que o Segal gostava muito da mão dela, e que representava essa mão sempre bem grande, né? Então, era uma coisa que ela sempre falava, né? E tem muitos desenhos assim também das mãos da Lucy. Por exemplo, muito dos retratos da Lucy feitos pelo Segal, a pose era determinada pela Lucy. As naturezas mortas, né? As naturezas mortas também. Tanto, por exemplo, na exposição, tem uma das pinturas, inclusive do período de formação, tem uma sanfona, porque a Lucy adorava música, e ela era extremamente dotada para música. Ela tocava piano, sem nunca ter tido uma formação regular, conhecia a música profundamente, e ela também tocava sanfona, ela adorava. E tem um retrato do Segal, tem um retrato dela tocando sanfona, maravilhoso pelo Segal, e que é a posição que ela gostava de tocar, que também é uma posição muito estranha, se você for pensar do ponto de vista anatômico, de como aquilo está colocado. Então, essas construções eram, eu diria assim, contribuições da Lucy nessa relação dela com o Segal. E ela trabalhava com ele, quer dizer, ela preparava as telas, eles usavam as mesmas tintas, muitas vezes eles pintavam a mesma cena que ela arrumava no ateliê, não é? Com os objetos que eles tinham.
Ela pintava de um lado, ele do outro. E ela preparava, ela falava que ela preparava as telas para ele, ajudava. E ela foi uma pessoa que, nos anos 40, começa, junto com ele, a fazer a documentação da obra dele, né? Fotografar a obra, anotar técnica, data, ano, de que coleção era. Ela... até hoje a gente usa essa documentação que a Lucy fez e que depois a Geni, a esposa do Segal, continua. Pergunta complexa. Afinal, eles eram uma música ou não? Acho que não sei. Não chegamos Olha, a esse ponto. uma pergunta irrespondível. Eu, pessoalmente, várias pessoas já me perguntaram isso, e sempre meu testemunho das conversas, impossível ter perguntado isso para a Lucy, não havia espaço para nenhum tipo de conversa, até porque conversar com a Lucy obrigatoriamente se restringia a um universo de arte, o mundo dela era arte e era o que ela conseguia conversar. Eu não acredito, não. Eu acho que eles tinham uma relação absolutamente, uma relação amorosa, talvez, mas absolutamente platônica. O Segal era uma figura que a Lucy idealizava, enfim, quase como Deus. E eu acho que essa relação, eu diria, talvez mais filial, e assim, de um respeito que ela tinha, de uma admiração imensas. E acho que, na verdade, é uma questão superada, né? Superada, pelo menos, que eu não vejo que ela possa trazer. Existe muitas vezes uma expectativa, uma ansiedade em termos dessa questão, mas eu não vejo que o que ela possa trazer, elucidar em termos de um conhecimento da obra dos dois, enfim, de uma visão nova ou qualquer outra que seja também sobre a obra dos dois, que é, obviamente, o que nos interessa hoje em dia, que é a obra dos dois artistas que ficou, dela e do Lázaro Segal. Alguém quer fazer mais perguntas? Você quer perguntar uma coisa para... então, Mônica, os que, Cris. as pessoas, alguns que conheceram a Lucy gostariam de acrescentar alguma coisa? Cris. Eu a conheci também em 88, através de vocês, e houve uma coincidência que logo em seguida eu fui para a França para estudar, e daí lá eu estive bastante com ela, e daí eu tenho uma questão que eu já comentei com vocês muitas vezes, que eu acho que com vocês ela não tratava questões mais pessoais, mas, por exemplo, comigo, como não era do staff do Lázaro Segal, ela se permitiu muitas vezes. E acho que uma das questões, do ponto de vista artístico, ela que foi mencionado agora, realmente ela preparava as tintas, então para mim ela reforçava muito isso. Quer dizer, que eu acho que é um pouco mais do que só trabalhar junto, não é? Quer dizer, eu acho que é uma... E eu tive uma experiência muito singular com ela, que nós fomos assistir juntas o filme da Camille Claudel. Então, para quem lembra da história do filme, e saímos depois andando, e a partir daí ela me conversou muitas coisas. Então, eu acho que é uma identidade mesmo artística muito, muito próxima, né? E eu acho que ela impactou também bastante a obra do Segal. Eu tenho uma opinião, a gente já conversou isso algumas vezes, eu tenho uma opinião sobre isso. Depois encontrei outras oportunidades. Acho que ela também mantinha, em relação a vocês, do staff do museu, um respeito, talvez assim, no mesmo sentido que ela mantinha com o Segal, sabe? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas, enfim, um pouco a impressão que eu tenho dessa relação com ela. Acho que a Lucy tinha uma consciência assim, muito clara, acho que para ela, inclusive, muito dolorida, de um processo
acho que inclusive no texto no catálogo também isso aparece, enfim, que é uma questão aí que hoje em dia tem sido recorrentemente discutida, mas, enfim, desse processo que inúmeras mulheres artistas, eu lembrei disso quando você falou da Camille Claudel, de inúmeras mulheres artistas que acabam sendo, de uma certa maneira, enfim, esquecidas ou subvalorizadas em função da proximidade com um artista homem. E eu me lembro que a Lucy falava, além disso, a Lucy era uma conhecedora de história da arte, era fascinante conversar com ela, porque ela conhecia de uma maneira incrível. Ela sempre falava de uma artista que eu, quando ela mencionou, eu não conheci, depois, até por ela ter mencionado, eu até passei a me interessar mais, chamada Marguerite Gerard, que era a cunhada do Fragonard. Ela era, acho que, 15 ou 20 anos mais nova que o Fragonard. Quando a irmã dela se casou com o Fragonard, ela foi junto morar em Paris. Também era uma artista fantástica e que acabou ganhando uma visibilidade bastante grande. Daí, quando teve a Revolução Francesa, como o Fragonard era totalmente identificado com o velho regime, ele até acabou caindo, ainda em vida, né, num certo ostracismo, e a Marguerite Gerard ganhou uma visibilidade, inclusive, até maior do que ele. Só que depois, na história da arte, foi um nome que praticamente desapareceu, enquanto o Fragonard aí continuou, né, como uma das grandes referências. E é muito curioso como é que processos recentes, quer dizer, tem obras que sei lá, a Lucy contava isso, que tem obras que, quando ela começou a ver, ela dizia, há 50 anos atrás, eram obras atribuídas por Fragonard. Depois, essas obras passaram a ser vistas como uma criação conjunta do Fragonard e da Marguerite Gerard, e, hoje em dia, essas obras são reconhecidas como sendo de autoria da Marguerite Gerard. Enfim, um pouco esse processo, quer dizer, dessas artistas que ganharem o seu próprio espaço, né, e não serem mais necessariamente vistas à luz, principalmente quando esses artistas têm relações próximas ou familiares, que daí, inclusive, a relação fica ainda mais complexa. E a Lucy tinha muito essa consciência, e, na verdade, muito que, obviamente, para ela era muito dolorida, né, quer dizer, desse sombreamento, né, que a obra dela acabou recebendo por conta da obra do Segal, e que, é claro, no Brasil dos anos 30, 40, o lado do tradicional machismo brasileiro ainda era mais forte. O próprio Mário de Andrade, ela falava, quer dizer, apesar de ter sido essa figura que tem esse papel importante, né, de ter sido quem apresentou a Lucy para o Segal, tem, posteriormente, lá no começo dos anos 40, também uma série de posições que ela tinha uma mágoa extremamente grande, justamente, quer dizer, dessas visões que viam na produção dela só enfim, como eu falei, uma sombra da produção do Segal, e que essa relação homem-mulher acabava sendo agravada. E acho que outra questão também que a Cristina lembrou, que com ela era absolutamente fascinante, e aí realmente era um grande privilégio, era conhecer Paris pelos olhos da Lucy, porque ela morava em Alésia, que é perto de Montmartre, que era o grande centro, né, intelectual francês dos anos 50, 60, onde todos os artistas da época moravam. Então, ela morava a 2 quarteirões do ateliê do Brancusi, então ela ia mostrando, falando, então tinha essa relação toda com essa produção, e que ela era um grande personagem ainda desse período, né? Ela falava de artistas que ela admirava? Já que ela não tinha amigos artistas plásticos, mas ela tinha pessoas que ela admirava como referência? Vamos lá, imagina quem era artista. Não, fora o Segal. Não, na história da arte, a grande referência. Vamos imaginar. Que ela adorava, Cezanne. Dá pra... Cristina, eu fiquei curiosa para saber o seu ponto de vista sobre o impacto da Lucy na obra do Segal. Você pode esmiuçar um pouco, que eu fiquei curiosa. Então, vou
discordar deles. Não, estou brincando. Eu acho que foi muito grande também. Então, só pensar, acho que vocês já ressaltaram aí o quanto ela foi modelo dele, o quanto ela colaborou, inclusive, na composição de alguns gestos, na composição da palheta, né? Então, tudo isso, eu acho que não é pouca coisa. E ela falava isso. Fora desse esquema mais formal, enfim, talvez influenciada naquela ocasião pelo filme da Camille Claudel e tudo isso, mas eu também conversei isso com ela em outras vezes. E agora, pelo relato também que vocês estão fazendo, acho que vocês ressaltaram um outro aspecto importante, que ela também tem uma relevância muito grande na construção do legado do Segal. Né? Isso eu acho também bem importante, porque ela foi muito atuante, não é, Rosa? Eu acho toda a identificação da obra, na organização, quer dizer, eu acho que mesmo depois que ele faleceu, com a dona Lucy, né, eu acho que tenho a impressão que em algum momento, eu lembro dela comentar isso, que ela também ajudou na organização dos princípios do Museu Lázaro Segal. E eu acho que ela, como o Marcelo falou, quer dizer, eu acho que ela também tinha essa questão muito clara de como as mulheres artistas, em algumas situações, em alguns momentos, foram prejudicadas em função de um olhar, talvez machista, em relação à produção delas. Eu estou lembrando assim, de várias que passaram por isso. Em alguns momentos, eu acho que, quando ela se sentia mais à vontade, ela falava isso. Um pouco. Agora, eu acho que ela teve um impacto grande. Como modelo, sabe? Eu acho que impacto, né? Eu acho que ele pode ser visto de diferentes maneiras. Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que sim. Obrigada. Mônica, não quer falar um pouquinho? Bom, eu conheci também a Lucy na mesma época que Marcelo e a Rosa, e ficamos muito fascinados. Realmente, Marcelo descreveu muito bem, era uma fascinação. Eu e o Paulo trabalhávamos na biblioteca, mas nessa época a gente tinha muitas coisas em conjunto e saíamos muito, jantar, passear. E Paulo quedou 6 meses em Paris fazendo uma especialização e aí dá também para ver um pouco a calidez humana da Lucy. O Paulo tinha que fazer uma dissertação. E ele tem muita facilidade para as línguas, então falava bem já francês e tal, mas, sei lá, tinha seus medos. E contou para a Lucy e aí a Lucy propôs dele gravar, ela tinha um gravador, o Paulo ia todos os dias, durante meses, 2 meses, gravava, ela corrigia, ele voltava, e ele teve uma dissertação brilhante, não? E a Lucy estava assim, nessa pequena coisa e ajudou muito assim na estadia dele lá, que ele estava muito solitário também, não? E eles ficaram muito amigos. E eu acho que também, quando a Cristina fala eu acho que com Marcelo, com a Rosa, eu acho que com Paulo ela se soltou muito, porque no fundo era um pouco, era um museu, mas era retirado, não era museologia, era biblioteca, não? E ela teve gestos assim foi quando o irmão morreu, foi Marcelo que tinha uns objetos que ela começou a dar. Ela fez questão de dar uma lembrança para cada um dos que estávamos nesse momento perto dela quando o irmão faleceu. E eu tenho até hoje uns copinhos de licor maravilhosos que deveriam ser da mãe, não? Porque o apartamento era da mãe dela, não? Do irmão que morava, não? Então, a lembrança, eu me emocionei muito quando cheguei na Pinacoteca, o dia da inauguração, porque ver assim, Lucy Ferreira e entrar por portal e dizer uma homenagem que realmente merecia, e eu acho que Marcelo tem muito a ver com isso, e eu acho que, aliás, estava Lucy Ferreira e o Marcelo estava aí com uma pessoa, foi muito engraçado, foi bem simbólico. Mas eu acho que é isso, acho que era uma pessoa que de repente saiu dos quadros onde ela estava e de nossa fantasia, de uma pessoa imaginária, e virou uma pessoa amiga, é dizer, próxima, é dizer, e com
essa presença realmente física que era incrível, não? Nem me lembrava 75 anos. Se vocês me perguntassem, eu diria não, uma pessoa, sei lá, de 60, sei lá, não sei, sem muita idade, não? Obrigada, Mônica. Posso falar? Bom. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer à Pinacoteca e o trabalho que a Pinacoteca realizou junto com a Rosa e todos os créditos dados ao Museu Lazar Segall. Na realidade, foi algo muito mais individual, localizado no trabalho da Rosa. E a verdade é que houve um projeto inicial de fazer uma exposição simultânea no museu, que seriam os retratos da Lucy, que teria sido muito enriquecedor. Mas isso ainda está nos nossos projetos. Eu estou faz 5 anos no museu, então eu sou do período pós-Lucy. E antes de começar, eu fiz uma piada com o Marcelo, que no final da apresentação eu ia pedir a palavra e perguntar, em resumo, me diga, mas quem é a Lucy? Porque, de fato, no museu paira, digamos, um verdadeiro mito sobre a figura dela, que se, por um lado, por tudo que é dito, era extremamente reservada, por outro lado, era extraordinariamente generosa. Quer dizer, o legado que ela deixa, não só nas obras, documentação, correspondência, aliás, a Associação de Amigos do Museu Lazar Segall tem uma obra da Lucy que está emprestada aqui, que não deixa de ser engraçado. O museu não pode ter obras que não sejam do Segall, mas claro que essa obra está no nosso coração e ficará na nossa reserva técnica quando não for solicitada. Mas era só isso que eu queria dizer. Então, para o museu também é uma satisfação enorme poder fazer. O museu não teria a menor condição de fazer essa exposição. Realmente, um projeto tão bem embasado, durante tanto tempo, consistente, e você, finalmente, é uma pena que a Lucy não tenha sabido ou conhecido essa posteridade artística que ela teve, sendo colocada no lugar que merece. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, acho que agradeço a presença de todos, agradeço o Marcelo Araújo por estar aqui, disponibilizando o seu tempo precioso conosco, a Rosa, que foi uma grande companheira, que eu tenho, enfim, que agradecê-la por essa ajuda, que sem ela, acho que teria sido impossível tocar essa tarefa sozinha, enfim, ou sem alguém que conhecesse muito de perto a Lucy. Foi fundamental a presença da Rosa. E, enfim, queria convidar vocês para ver mais uma vez a exposição. Tá bom? Obrigada. Obrigada.